Olá, concurseiro, seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Nós vamos continuar com as nossas aulas de derivação e vamos deduzir mais uma das regras de derivação. Vamos falar hoje, então, da função quadrática, vamos mostrar como obter essa derivada como um exemplo, mas o nosso objetivo maior é ver aqui a derivada de uma função potência do tipo x elevado a n. Bem, nós temos então partido da definição de derivada para obter essas regras de derivação e estamos construindo uma tabela de derivadas que você verá no final dessa aula. Bom, então, partindo então para uma função quadrática, uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado, aplicando a função da derivada, temos o seguinte. Bem, partindo então da definição da função derivada, temos então f de x mais ΔX, colocado elevado ao quadrado de x mais ΔX, e f de x é x, o quadrado de x, né? Lembrando então de uma regra de produtos notáveis, temos o quadrado da diferença. O quadrado da diferença, na verdade, é o produto de A mais B, que multiplica A menos B. Vamos, então, usar esse fato aqui no numerador. Veja, então, que teremos x mais ΔX menos o x, que é o segundo termo aqui na diferença de quadrados, e tudo isso multiplicado por x mais ΔX mais o x. Note, então, que temos aí o quadrado da diferença, que é elevado num produto. E ainda aqui sobre ΔX, né? Consequentemente, teremos então um cancelamento. X e menos x é cancelado no primeiro fator aqui no numerador. E ficamos com ΔX em evidência, e ficamos então com ΔX, esse ΔX, que multiplica 2x mais ΔX, tudo isso dividido por ΔX. Finalmente, há um cancelamento de ΔX no numerador e no denominador, considerando que esse ΔX não é zero, ele tende a zero. Portanto, ficamos com limite de 2x mais ΔX, só que esse ΔX tende a zero. O resultado desse limite é exatamente 2x. Portanto, um resultado bem interessante. Note que, partindo de f de x igual o quadrado de x, a sua derivada será o dobro de x. Vamos, então, partir para a regra geral. A regra geral é utilizada quando temos uma função potência, sendo n aí qualquer número real nessa função. Veja então, pela definição da derivada, aplicamos então x mais ΔX elevado a n e a enésima potência de x. Vamos então aqui, usando binômio de Newton, nesse termo aqui do numerador, desenvolvemos aqui então esse binômio, teremos essa expressão um tanto quanto grande aqui no numerador. Veja que o menos x elevado a n está aqui, e nessa primeira parcela, temos aqui o desenvolvimento do binômio de Newton. Vamos limpar aqui a tela, né? Vamos agora, então, continuar desenvolvendo esse binômio de Newton. Note que temos aqui o primeiro termo, que ficou x elevado a n, cancelará com o último termo, que é menos x elevado a n. Veja, então, que fazendo o cancelamento, note que cada uma dessas parcelas aqui possuirá ΔX. Portanto, colocando aí ΔX em evidência,
temos que essa expressão ficará, então, dessa forma aqui. Veja que ΔX foi posto em evidência. Temos, então, essa expressão no numerador. Tudo isso dividido por ΔX. Mais uma vez, como ΔX tende a zero, mas não é zero, podemos simplificar ΔX no numerador e no denominador para obter, então, que, veja aqui, cada uma dessas parcelas aqui possuirá ΔX, conforme vemos aqui, e temos algumas outras parcelas aqui omitidas. Portanto, no final das contas, sobrará apenas n vezes x elevado a n menos 1, né? Que não possui ΔX. Portanto, colocando ΔX tendendo a zero aqui no numerador, finalmente ficamos que esse limite vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Portanto, veja que a derivada de uma função x elevado à enésima potência é n que multiplica x elevado a n menos 1, e essa é a regra geral, tal como vimos lá na função quadrática. Tínhamos lá x elevado ao quadrado, vamos tentar aqui escrever direitinho, x elevado ao quadrado, f' de x era então 2 elevado a x, 2 menos 1 é x. Portanto, temos aqui um caso particular dessa regra geral de uma função de enésima potência. Com isso, mais uma vez, aumentamos aqui a nossa tabela de derivadas. Começamos com uma função constante, passamos então pela função identidade e, finalmente, chegamos agora numa função potência. Se f de x é igual a x elevado a n, a sua derivada é n que multiplica x elevado a n menos 1. Eu espero que tenha ficado bem clara aí essa derivada pela sua definição. Veja aí na descrição do vídeo todos os materiais que nós oferecemos para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.